Fala pessoal, o GM Evandro por aqui, estamos de volta com mais um episódio da nossa série de speedrun aqui do canal. Esse que é o episódio número 9, vamos subindo aqui o rating de 800 até 2.500 no chess.com. No momento chegamos aí na faixa dos 900, então de repente se você tá aí nessa faixa de rating, fica ligado aí que você vai conseguir entender o que a galera precisa fazer para ir subindo aqui nessa faixa de rating. Então vamos lá, a primeira partida começando aqui de brancas, comecei jogando E4, meu adversário faz C6, ele tenta jogar aqui uma defesa Caro-Kann, sempre que o seu adversário permitir, ocupe o centro com os peões, que assim você já tem uma vantagem de espaço e fica mais fácil de desenvolver as suas peças. Ele jogou D5, contra-atacando no centro, e eu vou jogar agora com E5, levando para a variante do avanço da defesa Caro-Kann. Aqui eu ganho mais espaço, ele não tem a casa natural ali para desenvolver o cavalo. Então ele jogou bispo F5 e eu vou jogar aqui uma variante bem agressiva contra a Caro-Kann, que é a variante Tal, que ela surge depois desse H4, justamente para responder E6 com G4 e o bispo ficar sem casas. Só que o meu adversário fez cavalo D7, não é um lance muito comum nessa posição. Geralmente as pretas fazem H5 para impedir o G4, ou então jogam com H6 para dar uma casa ali para o bispo. Bom, o que fazer depois de cavalo D7? Eu vou seguir com G4, que é a ideia típica em muitas posições. E agora ele vai ficar sem bispo. Essa é uma coisa que acontece muito com a galera que joga Caro-Kann nessa faixa de rating, que contra essa variante Tal tem esse tema tático aí famoso, que é o tema da Arca de Noé, quando o bispo ele fica ali sem casas, o bispo ele ficou preso. Se agora ele vem para G6, ele leva H5 e basicamente ele perdeu a peça. Eu vou jogar agora com o cavalo C3, que ele deu esse cheque, mas não resolve o problema. Talvez ele jogue aí com o bispo por C2 para levar um peãozinho ali, mas a partida já está perdida, já ele está com uma peça inteira a menos. Então, se de repente você está criando aí o seu repertório de brancas, de repente você está aí nessas faixas de rating aqui, 1.000, 1.200, 1.500, essa é uma variante muito legal para você jogar, tá? A variante Tal contra a Caro-Kann. E não só nessas faixas de rating, tá? Eu, por exemplo, eu jogo a variante Tal, né? Então muitos grandes mestres jogam essa variante também, porque é uma das melhores opções para se jogar aí contra a defesa Caro-Kann. Bom, ele jogou agora esse bispo B4, eu fiz cavalo B5 justamente para trocar as damas, eu quero simplificar a posição e entrar com o cavalo em D6, mas no meio do caminho ele me deu a dama também. Então vamos jogar um bispo, toma B5, toma em D7, e aí caiu todas as peças dele. Agora vamos tomar em D5, rocar grande, já ameacei dama por D5, agora vai começar a ter os teminhas de mate na posição. Joguei com C4, que se ele tomar tá levando dama D6. Ele não tomou, vamos tomar aqui em D5, dama D5. Bom, e aí ele vai tomar mate já nos próximos lances. Eu vou jogar agora com dama B7. E aí ele vai levar aqui mate. Se jogar dama rei A5, leva dama B6 e torre D4. Se jogar com rei toma, vai levar um torre D5 e mate em B3. Beleza, partidinha rápida essa, meu adversário acabou errando ali na abertura. Então assim, a abertura ela tem um papel importante, é interessante que você conheça ali, pelo menos tenha um repertório básico ali do que jogar contra cada uma das variantes, né? Então, por exemplo, contra a Caro-Kann, essa variante, a variante Tal, é uma variante bem interessante para se jogar, coloca muitos problemas aí para o adversário resolver. Vamos aqui para uma próxima partida, vou colocar para jogar já. E vou jogar de brancas de novo, jogar com E4. Ele respondeu com E5. Vamos jogar aqui com bispo C4, levando para as posições da abertura do bispo, né? Lembrando, eu não quero ameaçar o mate pastor, não era esse o objetivo. Se bem que muita gente aqui nessa faixa de rating gosta de ameaçar ali o pastorzinho, mas o bispo C4 ele é interessante, né? Ele tem as suas ideias, às vezes pode transpor para a italiana, mas muitas vezes também as brancas podem jogar com F4. Por exemplo, aqui eu tenho essa escolha, eu posso jogar cavalo F3 e vai transpor para uma abertura italiana, mas eu posso também jogar com cavalo C3 com ideias de F4,
levando para posições da Viena. Eu vou jogar com o cavalo F3, levar para as posições ali de italiana, ataquei o peão de E5. Normalmente ele vai responder com o cavalo C6, assim já transpondo, só que ele preferiu rocar. Será que eu posso tomar esse peão de E5? Se eu tomar em E5, ele faz D5. E por D5, torre E8. Que agora ele crava o meu cavalo. E se eu jogar com D4, cavalo D7. Até posso entrar nessa posição. E se eu jogar cavalo F3, torre E8... Se eu tiver que voltar agora, ele tem D5. Não parece uma boa ideia. Olha, esse é um momento interessante aqui na partida. Para não sair aceitando todos os peões que surgem aí na abertura. Porque pode ser que você fique atrasado no desenvolvimento, rei no centro. Seu adversário começa a explorar isso. Às vezes o computador ele até toma em E5. Só que para um humano, muitas vezes é complicado encontrar ali a melhor resposta em situações difíceis ali com o rei no centro, né? Então esses conceitos do jogo na abertura ajudam bastante, né? Por exemplo, não perder tempos com a peça, né? Colocar o rei em segurança. No fim ele pendurou o peão do mesmo jeito. Vou jogar agora tomando em D5. Só que é uma situação bem melhorada, porque eu já roquei e ele não vai ter nenhuma ameaça direta contra o meu rei. Agora eu tô com um peão a mais e vou consolidar a posição fazendo aqui D4. Ele provavelmente vai voltar com esse bispo para D6 e eu posso seguir desenvolvendo as peças. Bom, ele não voltou com o bispo, então vou cravar esse cavalo de F6, jogando aí bispo G5, que essa cravada acaba incomodando bastante. Eu posso já trocar e tomar em D5 e, bom, é mais um peão a mais. Agora eu tenho 2 peões. Ele até pode tomar em D4, mas aí eu tenho o bispo F7 cheque intermediário e tá caindo a torre em E8. Então ele precisa primeiro resolver esse problema da ameaça em F7. Então ele vai ter que jogar ali um bispo E6, talvez, para defender. Mas aí posso trocar e C3, defendo o peão de D4. Estou com 2 peões a mais. Mas é isso, ele vai acabar tendo que jogar um bispo E6 para defender essas ameaças em F7. Não vai ter muitas opções por aqui. Pode até jogar torre F8 também, mas seria pior ainda. No fim ele não defendeu a F7. Ó, uma dica que eu dou para você que de repente tá aqui nessa faixa de rating igual esse meu adversário, é sempre que o teu adversário fizer um lance, você se perguntar qual é a ameaça desse lance. Se você fizer essa simples pergunta, você já joga xadrez muito melhor. Porque a maioria dos erros que a galera comete é por não se perguntar isso. Às vezes joga ali o lance, vou ameaçar tal coisa. Mas esquece que o adversário também existe, que o adversário também cria ali as suas ameaças. Né? Por exemplo, eu joguei bispo toma D5, se faz a pergunta, o que esse lance ameaçou? Bom, ameaçou tomar em F7. Aí já vem a resposta lógica, que é defender F7. E aí no fim ele ignorou a ameaça. Então é uma coisa que é simples, mas na prática a maioria não faz. Então é mais a questão de fazer as perguntas certas ali mesmo. Bom, joguei aí dama H5, defendi o bispo, agora eu tô com uma torre inteira de vantagem. E ele não tem muitos lances já para fazer, ele vai jogar um bispo D7 e vai acabar trocando mais peças. Talvez eu jogue até bispo F7 e E6. Acho que vai acabar ainda mais rápido com a partida. Que eu poderia trocar também, bispo tomar D7. Mas acredito que jogando assim, a gente consegue dar mate mais rápido, né? Mas aqui é mais a questão de o que vai mais rápido na posição. Você pode também buscar o que é mais simples para você. Se é manter as peças ou se é simplificar para um final. Geralmente, simplificar vai ser o caminho mais fácil, mas enquanto eu tenho as damas e o bispo por aqui, eu posso criar algumas ameaças. Por exemplo, torre D1, torre D6 e torre por H6 é uma ameaça já, e aqui eu tô dando mate com essa ideia. Por isso que com o bispo e a dama, provavelmente a partida ela vai acabar mais rápido. E aí, de repente, a gente pode jogar até uma terceira partida nesse episódio. Por exemplo, aqui ele jogou torre F8, eu fiz torre D1, ameacei aquele torre D6 e torre H6. Ele jogou bispo C8,
torre D6. E aí vai levar o torre H6 assim que ele tirar a dama. A galera vai falar que é mais um ator aqui, o cara caiu exatamente no tema que eu falei ali, 3 lances. Ah, ele ainda achou esse, mas não achou, né? Porque tá caindo a dama. Ele fez o dama E4 pra ter um dama H7 pra defender, mas ele pendurou a dama inteira. Pô, esse é o episódio onde a galera tá entregando a dama sempre, né? O primeiro entregou a dama, o segundo também. E aí, torre H6 é imparável aqui, não tem como parar essa ameaça. Bom, aqui de novo, a abertura já aconteceu um deslize aqui no meu adversário. Ele largou um peão, né? Jogou C6, querendo jogar D5, ele esqueceu das ameaças. Ele podia ter jogado ali com D6 ou com cavalo C6, simplesmente defendendo assim esse peão. Vamos lá para uma terceira partida, agora jogando de pretas. E eu vou jogar com cavalo F6 primeiro. Ele tá tentando levar para posições do peão rei, jogando com E4. Eu vou jogar com D5 para impedir isso. Cavalo C3 ele ameaçou fazer E4 e ficar com o centro. Vamos jogar agora com bispo F5, simplesmente desenvolvendo as peças. E acontece que jogar ali o peão dama com o cavalo em C3 é uma posição que ela acaba levando para situações assim não tão clássicas, né? Onde o cavalo muitas vezes ele pode ficar mal ali em C3. É uma abertura que hoje em dia é perfeitamente jogável, né? Que é essa Jobava London. Inclusive lá dentro do Chessflix tem um curso do GM Agro explicando como jogar essa variante, que ela leva para umas posições muito desequilibradas, posições bem agressivas, e acabou se tornando uma variante popular hoje em dia, né? Vários grandes mestres jogando essa posição, mas é uma variante que às vezes para o jogador ali que está com 1000 de rating, por exemplo, acaba sendo ainda mais difícil de jogar, né? Porque não é nada clássico, assim, não é nada normal esse cavalo em C3. O meu adversário, inclusive, ele perdeu tempo já, ele foi e voltou com esse cavalo. Eu vou jogar cavalo B4 agora, que o meu cavalo ficou no canto ali em A6 para defender o duplo em C7. Eu tento voltar ele para o jogo agora, o cavalo está muito melhor em C6 do que em A6. Ele vai ter que perder um tempo aqui com torre C1 para defender C2. Eu vou continuar desenvolvendo com torre C8. E quando ele atacar com A3, o cavalo volta para uma casa mais ativa. A posição está equilibrada, né? Segue equilibrada, só que é como se eu tivesse de brancas agora, porque ele foi e voltou com esse cavalo, né? Então ele gastou muitos tempos já. Bom, ele preferiu, ao invés disso, me dar aí o par de bispos. Então eu vou tomar já esse bispo em D3. Sinceramente, não sei se tô melhor assim na posição, porque isso dá até uma organizada nas peças dele, que agora vem a torre para C1, mas eu tenho essa vantagem de ter o par de bispos, né? Agora, uma pergunta misteriosa aqui é porque eu não tomei esse peão. Realmente isso é um mistério, que eu poderia ter simplesmente tomado, ficado com um peão a mais. Mas no automático aqui joguei bispo G6. E tá ameaça aí de tomar em E4. Acho que eu vou tomar em E4 agora. Se bem que talvez agora seja melhor tomar em C5, já que eu não tomei naquele momento. Talvez seja melhor tomar em C5 aqui. Bom, tá a ideia aí de tomar em E4. Agora vai virar uma bagunça essa posição. Eu vou tomar esse peão em E4, que ele toma em C5, eu tomo em F3, toma em D8, toma em C5. Se acontecer exatamente isso, vai ficar ali um bispo de cores opostas, onde eu tenho uma melhor estrutura de peões. Nem sei se é grande coisa isso, né? Talvez eu tô um pouquinho melhor depois dessas trocas, mas não vai ser nada demais também na posição. Ele vai tomar ali em C5. Vamos tomar em F3. Ou então eu posso tomar em D1 primeiro e tomar em F3, mas vai ficar muito equilibrado isso, né? Aqui até me arrependi um pouco de ter jogado D por E4, né, que poderia manter ali a tensão com o bispo E7 ou bispo B4. Aqui vai trocar um monte de peças. Vamos ver
como que ele vai se virar agora, né? Bom, ele tem que tomar em C5 para justificar, não tem outra opção, né? Ele tem que tomar esse bispo em C5. E aí, se eu tomar em F3, ele vai tomar de dama em F3. E se tomar em C5, ele pode tomar em B7 já. Então, quando eu tomar em C5, eu posso tomar em D1, toma em F3. Vai tomar de G. E tá igual também a posição. Tô conseguindo não. Vai ficar equilibrado ali. Bom, só que aparentemente ele... Ah, quase que ele perdeu por desconexão ali. Foi por muito pouco. Na verdade, eu vou tomar em F3 mesmo. Deixa ele tomar de dama. Porque pelo menos eu mantenho as damas aqui no tabuleiro. E é melhor que a outra posição sem damas. Que a outra posição sem damas vai entrar no final muito equilibrado. Essa daqui, pelo menos, pode ter algumas complicações. Por exemplo, se jogar torre D1, eu posso fazer dama C8. Bispo D6, eu posso jogar ou torre F5, ou então bispo H5. Tem esses dois lances, então não tenho que preocupar tanto assim com esse bispo D6 atacando as duas torres, porque eu vou ter esse contra-jogo. Agora, contra esse... Bom, tá caindo em B7. Tô pensando se eu jogo com torre C6 ou torre... Bom, Vamos 2 C6. Defende o peão de B7. Provavelmente ele vai tomar em A7 agora. E daí eu posso jogar um dama A5, por exemplo, para já desenvolver minha dama, trazer a torre para o jogo. Que aí minha torre de F8 ela pode vir para C8, combinado com B5 e B4. Eu posso ter uma certa iniciativa ali na ala da dama. E no fim, parece que foi interessante manter aí as damas no tabuleiro, que eu acabo tendo mais recursos, né? Bom, ele jogou com bispo D4, vamos jogar com E5, então, já atacar esse bispo, que ele estava com a ameaça de jogar um bispo toma F6. Agora ele vai acabar voltando esse bispo para E3, a dama está quase sem casas, né? Mas ainda tem a casa G3 ali, porque eu tinha algumas ideias. Mas vamos deixar na manga aqui esse bispo H5, porque, por exemplo, depois de um bispo E3, torre C8, se ele jogar a torre D1, agora ele está levando um bispo H5, perdendo a qualidade. Então ele não tem essa opção. E é um lance muito natural de fazer, colocar a torre ali na coluna aberta. Bom, e daí se ele não fizer isso, podemos pensar aqui num torre C4... Tentando caçar essa dama aqui de algum jeito. Vamos ver se ele vai se ligar nesse tema da dama com poucas casas. Ou se ele vai deixar as ideias por aí, né? Ele jogou cavalo E2, que dá uma pendurada também, né? Então ele não viu a ameaça ali de bispo H5. Talvez ele tenha visto que levava contra a torre D1 bispo H5, mas contra cavalo E2 ele esqueceu que bispo H5 tá ganhando uma peça também. Então era um lance que... Sim, o cara poderia esquecer mesmo, acabar levando esse golpe tático. Para não levar esses golpes, gente, tem alguns métodos de cálculo que vocês podem usar. Que, por exemplo, teu adversário faz um lance, você vai fazer um lance. Antes de fazer um lance, tenta se perguntar, tem algum lance do meu adversário que cria uma ameaça? Assim, um lance que ameaça uma peça, um lance que ameaça mate, um lance que é cheque. Porque se ele tiver esse tipo de lance, é legal checar se você não tá perdendo. Porque é muito forçado. Igual, por exemplo, ele faz cavalo E2. Se ele tivesse aqui gastado um pouquinho mais de tempo para pensar se eu tinha alguma ameaça, talvez ele pudesse ver o bispo H5 atacando a dama. E aí, se ele vê essa posição antes, ele não perde a peça. Porque quando ele vê no tabuleiro ali o bispo H5, aí é muito claro, ele fala, ah, perdi a peça. Só que aí já não tem mais volta, aqui já perdeu, já. Então tá mais ligado de novo, as perguntas que você faz na hora que tá jogando, né? Então, ameaças. Pergunta as ameaças, que isso já
já te ajuda bastante, né? Por exemplo, lá no Chessflix, nas primeiras trilhas de treinamento sobre tática, né, e cálculo, o primeiro passo que eu ensino é esse, né? Para organizar o pensamento vendo as ameaças, né? No fim, o cara deu a dama, não precisava tanto, era só dar a peça aqui, mas ele deu a dama inteira. Esse episódio realmente é o episódio que o pessoal não tá muito afim de jogar com a dama. No primeiro momento que ataca a dama, já entregam essa dama de algum jeito. Bom, agora vamos tirar a minha dama para C7. Eu quero jogar com E4, cavalo G4, passar minha torre para G6. Meu adversário tá tentando criar umas ameaças ali em cima da minha dama agora. Só que aí já tá com muita peça a menos. Vamos jogar um cavalo D5, passar a torre. Posso jogar agora um lance como um cavalo E4. Se ele jogar bispo por E5, tem dama D5. Ataca as duas peças ao mesmo tempo. E tô passando a torre para G6, que combinado com o bispo já vai ter um ataque de mate, né? Posso jogar agora um dama D2. Tá caindo B2. Vamos tomar esse peão. Cheque H7. Já tem uns respiros ali pro rei. E meu adversário abandonou a partida. Então assim, ele começou jogando firme. A abertura ele jogou bem melhor que os outros. Jogou bem ali, colocando as peças em jogo. Tudo mais ou menos correto. Só que aí depois ele acabou vacilando aqui com um teminha tático, que ele levou um bispo H5, né? O cavalo E2, porque até aqui tá mais ou menos equilibrada a posição, né? O computador dá 0-0, por exemplo. Só que ele tem que tomar alguns cuidados ainda, né? Só para não levar esse tipo de golpe. Ele jogou um lance que perde um, levou o bispo H5 e foi o terceiro aí a sacrificar a dama, a perder a dama aí nesse episódio de hoje. Bom, gente, mas com isso, então, chegamos a 926 de rating, né? Então, eu espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já para se inscrever. E a gente se vê no nosso próximo episódio da série aqui no canal.